A paz do Senhor a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, evangelista Enéas e o presbítero irmão Donizete. Temos as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui sobre o assunto número 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. E o texto áureo está em Salmo de número 133 e verso 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muito bem. Aqui no tópico de número 1 aqui, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. O tópico de número 2, a união entre os judeus estavam ameaçadas. E o tópico de número 3, Neemias solucionou o problema. Já caminhando aqui para o tópico número 4 aqui, a paz voltou a reinar entre os judeus. Então estarei comentando rapidamente aqui essa lição. Está certo? Estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na lição, mas com certeza ajudará vocês. Portanto, já passa a mão aí no papel, tá? Na caneta e no lápis para fazer as anotações, para que você possa estar analisando os textos e ajudando de uma forma harmoniosa. No subsídio da lição na Escola Bíblica Dominical. Muito bem. Queridos, amados irmãos, interessante que esse clamor do povo era contra os líderes dos nobres e os agiotas que oprimiam Neemias a agir de forma imediata e justa, a fim de remover toda a injustiça e também a opressão em Israel. Ele repreendeu os nobres magistrados por emprestarem os dinheiros a juros e exigiu também a restituição de todas as terras tomadas dos judeus. Os nobres, eles concordaram e toda a opressão cessou, graças a Deus. Quando a gente olha para o tópico de número 1, eu gostaria aqui de falar sobre a união. A união, ela é o carro-chefe para qualquer vitória. Por isso, quando a gente olha mais aqui na frente, no livro de Neemias, no capítulo 12, do versículo de 27 ao 43, a gente vai observar aqui um texto muito bom, que com certeza vai corroborar com essa lição, quando ele reúne sobre a organização para que o serviço dentro da casa de Deus venha a ser feito dentro dos parâmetros exigidos pela lei e fazendo tudo conforme a vontade de Deus. O interessante é que os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel, queridos irmãos, veja bem, Neemias ele queria reunir, fazer um serviço dentro da união, mas dentro da obediência a Deus. Os que vieram com Zorobabel, no capítulo 12 do livro de Neemias, teve o início uma relação dos sacerdotes que vieram a Jerusalém juntamente com Zorobabel. Como se sabe, foi este abnegado servo de Deus que libertou o primeiro grupo de exilados judeus que, autorizados por Ciro, deixou a Babilônia ao rumo da cidade santa. Então Zorobabel ele incentivou a construção do templo, estabeleceu também a adoração a Deus, e sem tais ações a restauração de Jerusalém seria impossível. Observe só que foram admitidos como ministros do altar os que puderam comprovar a sua ascendência levítica. Isso nos ensina que o ministério cristão deve ser exercido por aqueles que realmente foram chamados por Deus. Não simplesmente aqueles que sem ter uma chamada, mas que tem uma chamada. Então o que acontece é que o ministério sacerdotal, descendente de Levi, tinha o sacerdote com a missão de que representar
o povo diante de Deus. Então esta é uma das funções importantes dos sacerdotes. Ou seja, ser santo, irrepreensíveis e diante de Deus e também diante dos homens. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Varia as suas funções. Tornar possível a mediação entre o povo e Deus, fazer também expiações pelos pecados da nação, ensinar a lei de Deus, queimar incenso, cuidar do castiçal e também da mesma proposição, como está o nosso serviço cristão hoje. Temos unido e zelado pela nossa chamada? Pois é. Mas eu vejo aqui que o ministério dos levitas, somente os levitas estavam autorizados por Deus a trabalharem no tabernáculo. Eles tinham como função primordial de ensinar a palavra de Deus, como se deve adorar a Deus. Ou seja, exímios músicos que eram, eles requeriam que o seu ministério fosse plenamente restaurado. Então, a fim de participarem do culto de dedicação dos muros de Jerusalém. Ou seja, consciente dessa urgência, Neemias, ele restabeleceu então de imediato em suas várias funções. Ou seja, Senhor, ele ajuda nós a ser mais zelosos com as coisas que nos confiastes. Então nós só podemos fazer isto se Deus estiver em nossa vida e nós formos, e se nós estivermos unidos. A união, ela faz a força. Então vejo aqui, queridos, que a dedicação dos muros, então, principalmente dos levitas, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares e para os trazerem a fim de fazer uma dedicação com alegria e louvores, canto, saltérios e laudes e harpas, como está em Neemias 12, 27. Então era imprescindível a presença dos levitas na realização dos sacrifícios e também na condição do culto ao Senhor. Afinal, eles eram responsáveis pela adoração divina. E é o que aprendemos nesse ponto. Uma pergunta que eu faço para você: os obreiros têm hoje uma grande responsabilidade diante de Deus de levar o povo a adorá-lo na beleza de tua santidade e orientá-lo como viver uma vida de plena unidade. Mas quando observa aqui sobre a participação dos cantores, cada um no seu lugar, cada um na sua parte que procede ou que pertence, os cantores tanto da Campina, dos arredores de Jerusalém, como também das aldeias de Netof, como também da casa de Gilgal e todos os campos de Gibear e Esmavete, porque os cantores tinham edificados para si aldeias nos arredores de Jerusalém, como está aqui em Neemias 12, 28 e 29, mas na dedicação dos muros de Jerusalém fazia-se a obrigatória apresentação de cânticos de adoração e também de louvor a Deus, enquanto alguns trabalhavam, alguns também cantavam. E a música, ela traz algo, porque a música realmente ela traz algo fantástico, ela alimenta a alma, ela quebranta o ego. A música, ela realiza, enfim. Por isso que Neemias, ele reuniu os 148 cantores que decidiram de Asaf, e como está em Neemias 7:44, e mais de 245 que procediam de outras famílias levíticas, e para que bendizessem o Senhor. Que importância temos a verdadeira música sacra no culto divino? Pois é, se realmente esta música sacra, ela tem um objetivo de adorar a Deus, então ela é válida. Senão, não passa de um sino que faz barulho, mas não tem nenhum vigor. Então, queridos, veja bem, então nós vemos aqui a organização, enquanto no trabalho, enquanto uns cantam, uns trabalham, enquanto uns cantam, outros oram, e esta é a obra da unidade em Deus, num corpo de Cristo, claro. Então eu vejo aqui uma coisa bastante interessante, que celebrando a Deus pela vitória, quando Deus ele dá sim, com certeza
Deus ele dá a vitória para aqueles que cada um se posiciona-se diante de sua presença. Então, a união, querendo ou não, ela é a chave da vitória. Um corpo desunido é um corpo que fica cada vez mais pobre, apodrece e perde todo o vigor. Muito bem. Então a união entre os judeus estava ameaçada. Por que que esta união entre o povo judeu estava ameaçada? Bom, quando a gente observa aqui no verso número 8, a vender os irmãos era algo desumano, mesmo que isto seja destinasse ao legítimo pagamento de um débito. Então a tal atitude, queridos irmãos, mostrava a absoluta falta de amor por parte daqueles que estavam em vantagem sobre algumas pessoas pobres. Sem dúvida, sentimentos de amargura surgiram, e muitas vezes devido a esta falta de interesse de ajudar uma pessoa pobre em momentos de necessidades é complicado, mas veja bem, é verdade que todos os escravos eram automaticamente liberados no ano sabáticos e no ano jubileu, mas isto não conseguiu extinguir o sentimento de amargura entre os irmãos. O plano de Neemias, queridos, em acabar com as tais práticas injustas entre eles era sem dúvida a vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela predomina nas nossas vidas. Mas quando a gente olha para o verso de número 9, esse é um bom conselho a qualquer tempo. E esse princípio ele deveria ser a regra número 1 de nossa vida em Cristo, para que não trouxéssemos vergonha para Deus e o Evangelho. Somente por meio de uma vida piedosa daremos um exemplo aos pecadores que estava, ou seja, nós vamos edificaremos a responsabilidade de Deus na nossa vida. Mas para isso é preciso viver uma vida plena diante de Deus. Então o versículo diz assim: se você pregue, e se for possível, usa a palavra. Então, o maior testemunho é a nossa vida presencial. Muito bem. Então, quando a gente caminha aqui, já quero caminhar aqui já para o tópico de número 4, paz volta a reinar entre os judeus. Por quê? Quando o povo ele reconhece a sua pequenez, quando o povo ele reconhece seu estado de miserabilidade, então ele começa a ver que realmente sem Deus não tem como prosseguir. Interessante, né? Então o que acontece aqui? Então a paz ela volta a reinar entre os judeus. E então, surgindo então problemas entre os irmãos, devem algo ser tratado com muita diligência. Então, se tem algum irmão contra o outro, que se encontra, que se trata, que se conversa. Hoje, queridos, graças a Deus que muitas igrejas, porque tem muitas pessoas que só vão em culto de membro para ver quem foi exterminado, né? Vou usar esse linguajar que tem a mesma de ser excluído, ou apesar que hoje não usa mais a palavra exclusão, graças a Deus, mas disciplina, os irmãos têm prova, mas infelizmente tem muitas pessoas que torcem para ver a miséria dos outros, mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que nós devemos dar a honra de que ele devido. Se encontrar alguém caído, levanta, não joga ele para o abismo. Então a igreja ela tem decrescente ao tempo por falta de muita união. Mas quando a gente estende a mão para socorrer o necessitado, independente, porque às vezes a pessoa está na última vida espiritual e alguém vai e acaba de matar. E isso não foi o que Jesus nos ensinou. Jesus, quando estava passando por uma aldeia de samaritanos, e de repente João, ele disse, quando aquele povo rejeitou o discípulo: Senhor, tu queres que nós oremos para que fogo venha desta
do céu e consome essas pessoas? Jesus disse, não, João, eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvá-las. Então quem era João? João, chamado Boanerges, o filho do trovão. Então é um discípulo amado. Mas João estava sendo lapidado por cada momento. De repente, a minha vida, a sua vida tem que passar por uma lapidação espiritual. Compreender a fraqueza do nosso próximo é importante. Então, como eu disse para vocês, queridos irmãos, vou resumir aqui bem essa lição, tá certo? Mas, deixando para vocês aqui, o fechamento aqui, bem aqui no tópico de número 4, a paz voltou a reinar em Jerusalém. O problema selecionado deve ser tratado carinhosamente. O problema, ele sempre vai existir. Enquanto nós vivemos aqui na terra, o problema sempre vai existir. Quando Deus falou assim, ó, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Se você passar pelo fogo, a chama não vai te queimar em ti. Ele não disse que vai livrar nós do fogo, mas que estaria conosco dentro do fogo, assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim, ele disse assim, ó, se tu passar pelas águas, eu estarei contigo. Ele não disse que ia livrar-nos das águas, mas que nós ia passar pelas águas. Assim como Deus teve que Noé protegendo a sua família, Deus está conosco, a igreja, protegendo, cuidando da sua noiva, cuidando da igreja. Deus cuida de cada um de nós. Então, o problema ele existe sim, sempre vai existir, mas ele existe para ser resolvido. E resolvido da melhor forma possível para que não venha causar mais destruição. Reflita sobre isto, tá certo? Vamos viver esta unidade de volta. E volta aqui para o Salmo 133:1. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Se você não tem esse vigor desta união, se você só maquina o mal, você mais espalha do que ajunta. Toma cuidado, porque de repente você pode estar na igreja, mas não tem a característica de salvo nenhum. Então, venha produzir fruto, venha produzir obra, porque as duas andam juntas. Fruto e obra andam sempre conjuntas. Tá certo? Que esta palavra seja de reflexão para todos nós. Eu fico aqui com essa aula tão resumida e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.